aquele dia maravilhoso de aula, onde vocês vão ver farmacologia do sistema cardiovascular, antiarrítmicos e vasodilatadores. Vamos lá. Então, alguns termos importantes, né? Eu sempre começo dando aqueles termos importantes. Arritmia, o que é arritmia? Tem um jeito técnico de dizer isso, né? Que consiste na despolarização cardíaca normal. E um jeito mais prático de dizer isso que é quando você não tem o ritmo adequado do coração. Então nós temos alguns tipos de arritmia, tá? A taquicardia, por exemplo, é o aumento da frequência. A bradicardia é quando cai a frequência, tá? E o descompasso é quando a frequência está irregular, quando tem uma distância no eletrocardiograma considerável ali, e essa distância é descompassada, ela não bate um ritmo adequado. Taquicardia tem que estar acima de 100 batimentos por minuto, bradicardia abaixo dos 60 por minuto. O que é automaticidade? É a capacidade de células cardíacas de iniciar o impulso elétrico espontâneo. Então, a automaticidade ela é o início do impulso cardíaco. Existem alguns tipos de fenômenos que vão pausar o seu ritmo cardíaco durante um tempo. Você vai ficar em assistolia durante um tempo. Tá? Então é como se seu coração parasse durante um tempo e depois ele volta. Isso marca uma arritmia? Marca porque descompassou. Então, um dos descompassos é quando a automaticidade ela está falhando. Tá? Outra coisa, é importante nós sabermos o que é o eletrocardiograma. De forma básica, o eletrocardiograma é o exame que é usado para avaliar as arritmias. Tá? Então, através de eletrodos que vão ficar na superfície corporal, ele vai captar a eletrofisiologia. E quando a gente olha o padrão do eletrocardiograma, ele tem esse padrão aqui que vocês estão vendo. Tá? Onde o pico da onda P, a gente chama de despolarização atrial, é onde você tem a batida. E você depois tem o relaxamento do átrio. Tá? Então você tem basicamente do pico da onda, do início da onda P, que é a despolarização, até o pico dela, a batida, a contração, a sístole atrial, tá? Daí no relaxamento dela, você tem a condução do impulso elétrico que sai do átrio e parte para o ventrículo, até chegar na descida de Q. E aí você tem novamente uma despolarização que vai causar um impulso ATR, marcando a contração do ventrículo, tá? Então aqui você tem um barulho que faz tum, e aqui em cima você tem um barulho que faz tac. Se você for auscultar isso enquanto você observa o eletrocardiograma, tá bom? Aí você tem uma fase de relaxamento e condução, de impulso elétrico, e aí começa a repolarização ventricular numa pequena contração, e depois vai começar o ritmo tudo de novo, átrio, ventrículo, repolarização, átrio, ventrículo, repolarização. Tá? Então o eletrocardiograma ele se lê assim, de PQRST, e se você for ver não tem dificuldade nenhuma nisso. A onda P vem de primária, a primeira, e depois segue a ordem alfabética, QRST. Nada de maluco nisso, nada de tão doido quando você vai analisar o eletrocardiograma. Numa aula de eletrocardiograma, mesmo propriamente dito, isso aqui fica mais específico, tá? Bom, além disso, é preciso saber também o que é reentrada. Então, reentrada é um tipo de taquicardia paroxística, ou seja, ela começa e termina de forma abrupta. Quando você tá ali parado, ali, daqui a pouco você sente bater seu coração rápido e ele para. Volta ao normal, tá? Isso ocorre devido a um sinal elétrico que não se completa, tá? Ou seja, não completa o circuito normal. Ele escapa basicamente a essa sequência anterior que a gente viu aqui. E ele acaba estimulando uma parte do coração de forma repetitiva, certo?
Basicamente, a gente chama isso de reentrada. Quando você tem vamos colocar assim, um curto-circuito ali na entrega e na distribuição do impulso elétrico do coração. Tônus vascular é o grau de contração do músculo liso vascular. Então, o tônus vascular é conforme você tem uma comparação com o tônus muscular. É o grau de contração que o músculo liso dos vasos, principalmente das artérias, eles conseguem se contrair. Eletrofisiologia cardíaca revisando mais uma vez, tá? Foi mais uma revisão rápida. Então a gente tem que lembrar do nó sinusal, que é o marca-passo natural do coração, tá aqui, certo? O nó sinusal, também conhecido como nó atrial, tá? Ele vai ser o marca-passo natural do seu coração, ele vai disparar um impulso conforme entra mais sódio nas células presentes nessa região aqui, através da bomba sódio-potássio, mais potencial elétrico você tem, então acontece a distribuição. A distribuição, ela vai fazer a contração dos átrios, tá? Então, vai contrair os dois átrios aqui, certo? E ela vai chegar até o nódo átrio-ventricular aqui, ó. Quando houver a contração, que é o pico da onda P que vocês viram na explicação anterior, os átrios vão fazer o tum, certo? O impulso elétrico chega no nódo átrio ventricular, começou o momento dos átrios relaxarem, certo? Então os átrios começam a fazer diástole. E aí você tem a distribuição do impulso elétrico pelo feixe atrioventricular, também conhecido como feixe de His. Quando você tem essa distribuição chegando aqui, ó, nessas fibras, chamadas de fibras de Purkinje, é o ventrículo que se contrai. Na contração ventricular, ou seja, na sístole ventricular, o que acontece? O impulso elétrico gera a onda, o pico R, tá bom? Então, olhando no cano eletrocardiograma, contração atrial é a onda P, contração ventricular aqui embaixo é a onda R. E aí vai fazer aquele barulho de TAC. Então, é tum, TAC. Tá bom? Então, esses são os ciclos cardíacos baseados na eletrofisiologia. Terminou de distribuir o impulso elétrico, todas essas partes foram permeadas, em maioria, no circuito, as células nervosas foram permeadas de sódio. Cada vez que as cargas elétricas e de sódio vão passando, as cargas que vão ficando para trás vão entrando potássio nas células e promovendo relaxamento. Então, o sódio faz o impulso, distribui o impulso. Por onde o impulso está passando, os canais de sódio vão se abrindo. Por onde o impulso já deixou de passar, os canais de potássio vão se abrindo e o sódio vai saindo. O potássio entra para promover relaxamento. Tá bom? Basicamente assim funciona a bomba sódio-potássio. Quem não pegou isso aí, dá uma olhada no vídeo anterior que vai conseguir entender bem melhor. Bom, então a eletrofisiologia gera esse fenômeno aí que vocês estão vendo, olha que bonito. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Como vocês estão vendo aí. Quem está observando na tela é quando juntou a eletrofisiologia com a circulação, tá? Então, ó, vou identificar algumas coisas em movimento para vocês verem. Ó, parei aqui, tá? Dei o pause aqui. Deixa eu pegar, colocar amarelinho de novo, que é mais fácil de ver. Ó, nó sinusal ou sinoatrial, tá? Que é o marca-passo. O impulso, ele percorre essa região aqui que vai para o átrio ventricular. E aí, ó, ele estimula aqui, ó, os átrios. Tá? O átrio fez contração. Quando o átrio fizer contração, ele vai abrir essa válvula aqui. Ele abre a tricúspide de um lado, a mitral do outro. Certo? Daí você tem o impulso continuando correndo, ó, ele vai para o feixe de His aqui, e ele vai se distribuir, tá vendo aqui, ó para as fibras de Purkinje. Ele está fazendo esse fenômeno do que eu dei pausa, ele vai contrair aqui o ventrículo. Quando ele contrai o ventrículo, o que acontece? Essas válvulas aqui, ó, a pulmonar vai abrir, vai mandar o sangue lá para os pulmões. Do outro lado, no ventrículo esquerdo,
a aórtica vai abrir, vai fazer o sangue circular aqui por trás aqui e mandar o sangue para todo o corpo, tá? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então é isso que você vê, né? Quando você solta em funcionamento. Mas só lembrando, potencial de cálcio faz com que trifosfato se ligue à actina e faz com que a actina se ligue à miosina. Isso contrai musculatura, não importa qual. Seja a musculatura lisa, seja a musculatura cardíaca ou a musculatura esquelética. A diferença é que a lisa e a cardíaca, elas são musculaturas involuntárias. A esquelética você controla conforme a sua força, tá bom? Então, quem não lembra dessa parte, dá uma relida, senão fica um pouco vago aí o assunto. Então, diversos fatores vão contribuir no desenvolvimento das arritmias. Tá? Basicamente, isquemia. Isquemia é quando você tem coagulação e obstrução. Hipóxia é quando você tem a queda de oxigênio, então isso vai gerar as arritmias e isso também vai gerar acidose. Tá? A alcalose, que é o contrário da acidose, é quando o sangue fica básico demais, ele fica acima do pH de 7,45, também causa as arritmias. Exposição excessiva às catecolaminas, ou seja, aos hormônios que vão provocar ali o estresse, também vão te deixar com arritmia, porque vai aumentar o seu ritmo cardíaco e você vai ficar estressado todo momento. E toxicidade por fármacos, obviamente, também, tá? É importante você entender assim, muita coisa hoje causa estresse. Você está no trânsito, está dirigindo, você está lá num espaço privado do seu carro, alguma coisa ali começou a te estressar, te deixar nervoso, você começa a gerar catecolamina mesmo estando parado. O mecanismo natural disso seria você poder, se você pudesse, tivesse esse poder, seria você sair pulando por cima de tudo e caindo fora dali do trânsito, mas você não pode, então você ficaria exposto à própria catecolamina do seu corpo. Outra coisa, quando você ouve notícias ruins toda hora, quando você fica exposto toda hora a coisas que vão te fazendo mal, isso também vai te minando, te deixando estressado, tá? Trabalhos com ambiente tóxico, família com ambiente tóxico, qualquer coisa desse tipo vai te minando, vai te deixando estressado, vai te gerando arritmia e isso vai também prejudicando seu coração, não só seu psíquico, mas também seu físico. Todas essas exposições, elas resultam de defeitos na formação do impulso, tá? Ou seja, vai minar a automaticidade do nosso nódo sinoatrial aqui, o sinusal, no caso, tá? Fazendo com que o marca-passo natural do corpo ele faça batimentos ectópicos, ou seja, latentes, tá? Ele vai acabar tendo uma frequência intrínseca mais rápida do que o próprio nódo suporta, tá bom? Então ele vai ganhar adrenalina ali, ele vai ficar disparando de forma errada. A acidose vai também fazer uma espécie de compensação. A hipóxia também vai provocar essa compensação. Então, alguns disparos errados começam a acontecer. Tá? Outra coisa que pode aparecer ali, a condução do impulso, certo? Pelo que eu disse para vocês que era reentrada. Ou seja, acontece um bloqueio de condução nas vias acessórias ali. Você tem ali basicamente alguns bloqueios devido ao acúmulo de alguns minerais que resultam na contração excessiva. Farmacologia dos antiarrítmicos, então, ó, toda terapia farmacológica dos antiarrítmicos, tá? Ela visa reduzir a atividade do marcapasso. Ou seja, ela gera uma ideia de tentar matar um pouco ali o erro do nódo sinusal. Primeiro ponto do ritmo, tá? E tentar modificar a condução do sinal. Então, primeiro vai tentar alterar a atividade do marca-passo, que é o início, ou tentar modificar a condução do sinal elétrico, que é por onde ele passa. Mas para isso, precisa determinar o quê? Determinar onde está a arritmia. Se ela é atrial, se ela é no batimento ventricular, se ela está nos impulsos nos intervalos, certo?
Quem vai determinar isso, obviamente, é o cardiologista, que tem ali a formação adequada para isso, tá? Os mecanismos de ação dos agentes antiarrítmicos baseiam-se em A, bloqueio dos canais de sódio, tá? Bloqueio dos canais dos efeitos simpáticos do coração, que são de contração, prolongamento do período refratário efetivo, ou seja, o período de retorno, que seria lá na onda T, bloqueio dos canais de cálcio, tá? Que aí você bloqueando o canal de cálcio, você mantém um domínio ali, um controle da contratilidade muscular. Então, basicamente, bloqueio de canal de sódio, bloqueio dos efeitos simpáticos de aceleração, prolongamento do período refratário efetivo e bloqueio dos canais de cálcio. Basicamente, esses minerais aí, sódio, potássio e cálcio, são trabalhados nisso, tá? E nós temos também o bloqueio de canais de cálcio, por exemplo, altera o potencial limiar, enquanto os canais de potássio prolongam a duração do potencial de ação. Então, basicamente, depende do que você quer bloquear, um faz um efeito, o outro faz outro. Algumas classes aí de medicamentos. Classe 1 são os bloqueadores de canal de sódio, tá? Então, alguns anestésicos locais bloqueiam os canais de sódio, como a gente já viu, tá? Só que eles também podem ser usados como antiarrítmicos, na condução do ritmo. Tem basicamente a classe 1A, 1B e 1C, então vamos ver como é que funciona. Por exemplo, a procainamida, a quinidina e a disopiramida, tá? Eles prolongam a duração do potencial de ação do complexo QRS. O que é o complexo QRS? Aquele ponto dos ventrículos. Então, eles prolongam o potencial de ação do QRS, tá? Exercendo bloqueio moderado de canais abertos. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão bloquear a entrada de sódio e cálcio, fazendo com que você tenha maior foco de contratilidade ventricular. Isso vai equilibrar a arritmia quando ela está ausente, quando ela tem ali ausências ou quando ela tem ali uns descompassos. A classe 1B, basicamente, são esses aqui, ó, lidocaína, que é um anestésico, a mexiletina e a fenitoína. Vai diminuir a duração do potencial de ação em algumas partes do coração. A classe 1C, aqui nós temos a flecainida, encainida, tá? Moricizina e propafenona, beleza? Elas acrescentam efeitos mínimos sobre a duração do potencial dissociando-se do canal de forma lenta. Então, essa basicamente ela pega os dois. Ela pega sódio e também pega potássio. Só que ela vai dissociar o canal ali de abertura de forma mais lenta. Ela vai liberar sódio e potássio de forma moderada. Classe 2, então. Antagonistas beta-adrenérgicos, tá? Os medicamentos aqui, ó. Tá. Propanolol, atenolol, metoprolol, tá vendo? Acebutolol, bisopropolol. Esses são todos medicamentos antagonistas beta-adrenérgicos. Eles vão fazer o quê? Antagonismo à adrenalina, tá? Carvediol, pindolol, tá vendo? É tudo ol. Simpatolíticos, eles quebram o ritmo, tá? Como já vimos em outras sessões, alguns fármacos são seletivos para os receptores beta-adrenérgicos. A gente já viu isso lá atrás, em aulas anteriores. Esses medicamentos, eles bloqueiam a estimulação, tá? Então eles quebram o ritmo, bloqueiam a estimulação simpática dos nodos sinoatrial e atrioventricular, tá? Então eles vão fazer alteração de frequência de automaticidade. Como ele quebra o ritmo, ele serve para diminuir taquicardia. Na classe 3 aqui, ó, inibidores de repolarização, tá? Tem as medicações lá. Ibutilida, dofetilida, bretílio, amiodarona, tá vendo? Tá nessa classe aqui, ó. Inibidor da repolarização. Este efeito é comumente relacionado ao bloqueio dos canais de potássio na musculatura cardíaca, que prolonga a duração do potencial de ação. Então ele vai prolongar a duração e diminui a incidência de entrada. Tá? Então ele vai prolongar o potencial de ação ali, fazendo ondas mais longas, ondas mais espaçadas, para tentar manter um relaxamento, uma diástole um pouco mais
de qualidade ali para não forçar muito o coração. Então ele vai basicamente trabalhar com bloqueio de potássio, tá? Tá aqui o amiodarona, então, nessa classe. E classe 4, bloqueadores de cálcio, tá? Esse bloqueio vai diminuir a velocidade de condução em regiões nas quais o potencial de ação é dependente de cálcio. Basicamente, o verapamil e o diltiazem, esses dois medicamentos aqui, eles são exemplos de bloqueadores de canais de cálcio, onde vai diminuir a velocidade de condução, ou seja, a contração muscular do coração, ela vai diminuir a sua propagação ou vai diminuir o tempo que a actina-miosina fica ligada, das 4 classes. Beleza? Então, de novo, ó, o que você tem que saber? São 4 classes medicamentosas antiarrítmicas, bloqueadores do canal de sódio, tá? Os bloqueadores, aliás, os antagonistas dos beta-adrenérgicos, os inibidores da repolarização, que trabalham com bloqueio de potássio, e os bloqueadores dos canais de cálcio. Tá? Basicamente, essas quatro ordens aí a gente tem que saber, assim, só por ordem. Tônus vascular e uso de vasodilatadores. A primeira parte, ela exige um conhecimento teórico prévio, e essa segunda também. Isso aqui é uma artéria, tá? Que é composta por dentro dela aqui na sua parte interna, aqui, ó, intermediária, de músculo liso. Ok? Então, esse músculo, ele faz basicamente um mecanismo de contração igual a qualquer outro músculo. Você tem miosina presente nas suas fibras musculares, tá? E quando você encosta a actina nela, ela se contrai. Então, corresponde muito também a canais de sódio, tá? E potássio, essa relação que vocês viram na bomba. E também não foge ao tema de retenção de cálcio ali e uso do cálcio para poder fazer contração muscular, ou angina no peito. Então, angina é uma patologia associada ao tônus vascular. Ela se caracteriza por dor no peito devido à isquemia do músculo. Certo? Então, o músculo ficou obstruído, não está chegando basicamente oxigenação a esse músculo cardíaco que se encontra ali lesionado, portanto obstruído, não vem ali O2 e ele começa a gerar espasmos. E ele contrai as artérias na região do tórax e isso reflete ali numa dor no peito que pode irradiar inclusive para os braços. Por quê? Porque está acometendo a musculatura local adjacente através de vasos ali que são grandes. Tá bom? Depois nós temos aqui bloqueadores de canais de cálcio tipo leve. Tá? Os bloqueadores de canais de cálcio tipo leve, eles vão ser aqui, ó. Dihidroaspirinas, né? Aí eu peguei mais aqui, ó. Benzotiazepinas, tá bom? Fenilaquilamina, dihidropirimidina. Tá? Então esses são bloqueadores de cálcio leve. Não são de uso comum, tá? Para ficar claro. Mas enfim, bloqueadores de cálcio leve são esses, tá? Qual que é a ideia dele? Ele vai reduzir a concentração extracelular do próprio cálcio, tanto na musculatura lisa vascular, quanto no próprio miocárdio. Certo? Então, se ele reduz a concentração do cálcio, nesse caso leve, ele vai evitar que haja contrações fortes. Isso vai diminuir o quê? Isso vai diminuir a vasoconstrição, vai vasodilatar, portanto. Certo? Aqui está o nome comercial deles também. A terceira, ativadores de potássio. Beleza? Ativadores de canal de potássio. Aí nós temos aqui o minoxidil, promacalin, pinacidil e nicorandil. São medicamentos, então, que vão ativar os canais de potássio. Promove a abertura dos canais de potássio, modulados pelo trifosfato de adenosina,
que leva à hiperpolarização da membrana e impede a ativação dos canais de cálcio. Então, quanto mais potássio, obviamente tem menos sódio e também vai ter menos cálcio para fazer a contração muscular, tá bom? Então, ele vai diminuir a contração da musculatura lisa, certo? Inibe aí, portanto. Nós temos também os antagonistas dos receptores de endotelina. Tá? Endotelina é o que? É os receptores do endotélio que está dentro do vaso. Vou voltar ali rapidinho. Ó. Isso aqui é o que está no músculo liso entre o vaso. Por fora nós temos a membrana elástica externa e por dentro o endotélio, que é por onde está passando o sangue, é o que forma a parede arterial, ou a parede dos vasos, não só arterial, mas venosa também. Tá? Então na anatomia do vaso você tem isso, você tem ali o endotélio. Os antagonistas dos receptores de endotelina, você tem alfa e beta, eles bloqueiam a ação da endotelina e são usados no tratamento de hipertensão pulmonar. Tá? Então eles bloqueiam o quê? As contrações do endotélio. Aí tem esse nome aqui, ó, Bosentan, Citaxestan, tá? Eles vão basicamente evitar que o endotélio tenha contrações, ou seja, que as paredes arteriais ou as paredes venosas tenham contrações. Antagonistas alfa-adrenérgicos, também inibição da epinefrina e da norepinefrina. Quando você está muito estressado, você pode usar esses antagonistas. Eles vão causar vasodilatação e redução da pressão arterial. Por exemplo, prazosin e o terazosin, tá? São medicamentos que fazem aí a inibição do canal alfa-adrenérgico, e basicamente ele anula a adrenalina. Antagonista beta-adrenérgico, ele vai estimular os receptores que vão causar vasodilatação pelo aumento da concentração intracelular do trifosfato de adenosina aqui. Os antagonistas, por sua vez, apresentam efeito inotrópico, cronotrópico negativo sobre o coração, como discutimos em outras ações. Então, basicamente, vocês viram tudo isso aqui de antagonista beta-adrenérgico, mesmo que não tenham decorado aí, tá? A ideia é que eles vão, que todo antagonista beta-adrenérgico ele vai inibir o quê? Inibir a contração ou inibir o fluxo de adrenalina, beleza? Ele é antagonista da adrenalina. E tem outros agentes vasodilatadores, como por exemplo a hidralazina, que tem muita gente que usa isso de forma crônica, tá? Faz efeito vasodilatador arteriolar por mecanismo incerto, mas acredita que envolva a hiperpolarização da membrana. Bom, fora quem usa captopril, capotem, tá? Aí são antipertensivos, mas a gente vai estudar antipertensivo na próxima aula com mais especificidade. Alguns tipos de vasodilatadores, tá? Doadores de óxido de nítrico, tá? Então, os doadores de óxido de nítrico são nitratos orgânicos, como, por exemplo, a nitroglicerina, dinitrato de isosorbida, tá? São medicamentos usados aí. Nitroprussiato de sódio, tá? Então, o óxido de nítrico, ou óxido nítrico, ele ativa essa substância aqui, ó, guanilciclase. Mas o que você tem que saber? O que mais importa aqui? Que o óxido de nítrico ele é um vasodilatador importante. Tá? Então ele regula o tônus vascular. Ele vai promover então vasodilatação venosa predominantemente, diminuindo a pré-carga e a demanda de oxigênio no miocárdio. Trabalha só em artéria? Ele é predominantemente específico para quê? Para veias. Tá? Predominantemente para veias. Beleza? Então, nitratos de glicerina, nitroglicerina, nitroprussiato de sódio, eles vão trabalhar nessa esfera, vasodilatando veias.